Então, vamos que vamos para mais uma aula aqui no módulo 2. Ainda dentro desse novo cenário, agora nós vamos fazer uma reflexão, uma análise aí no ciclo de carreira. E esse gráfico é um gráfico fenomenal, desenvolvido por Edgar Scheia, onde você vai perceber aí qual que é a fase de vida que você está passando. E isso é muito interessante você levar em consideração, porque nós não estamos falando simplesmente de uma carreira solta, mas essa carreira tem uma pessoa por trás, e essa pessoa é um ser humano que tem família, que tem sua vida social, que tem sua roda da vida, todas as áreas da vida para serem ajustadas, e tudo isso precisa ser respeitado. Então vamos lá. O que acontece aqui nesse gráfico? Nós temos aqui o pico de alta pressão e o de baixa pressão, e nessa outra linha nós vamos ter aqui o tempo real ou social. Aqui embaixo tem as legendas. Então vamos lá. O que acontece? Nós temos aí o ciclo biosocial, né, que é esse primeiro ciclo aqui que está em verde, que é, por exemplo, aquela fase mais juvenil, a fase da adolescência. Depois vem toda aquela visão de escolher o curso, de compreender aquela pressão toda para entrar na faculdade, e aí você vai perceber que você entra na faculdade sem maturidade, porque você entra porque precisa, porque todo mundo, quando termina o segundo grau, precisa fazer uma faculdade, porque é uma obrigação você dizer para todo mundo que agora você está virando um adulto, e aí você passa para fase dos 20 anos, um pouco mais de maturidade, mas ainda sem, né, certeza se você fez o curso certo, a faculdade certa. Alguns acertam de primeira, outros não. O que acontece? Na casa dos 30, há até a famosa crise dos 30, porque é justamente aquela fase em que você vai se perguntar os seus porquês. É a fase onde você vai sair do campo de trabalhar por trabalhar e para dizer que agora você é gente grande, para o campo agora de uma vida com mais sentido, de uma vida com mais propósito, sabe? Aí depois vem uma outra, dentro desse ciclo biosocial, vem a crise da meia-idade. E eu estou quase chegando lá, hein? Já estou entrando na casa dos 40. E depois vem a crise da velhice. Então você precisa levar em consideração qual é a fase que você está, qual que é o seu cenário, porque muitas dessas fases, elas às vezes, elas acontecem simultaneamente, como nós vamos ver agora. Aí a gente passa, por exemplo, para o ciclo profissional, né, ou de carreira, a gente passa para a consolidação dessa carreira ou para a retirada da carreira, aposentadoria, e esses ciclos eles vão se encontrando, como é percebido aqui nas linhas. Hora está mais acima, hora está mais abaixo. Por exemplo, o A1, o A2 e o A3, muitas vezes o A1 está com B1, ou seja, lá no B1 a entrada na carreira, o que acontece? Às vezes está na adolescência, mas ele também está entrando na carreira. Às vezes ele não pode nem estudar, ele já tem que trabalhar. A gente levando em consideração as classes A, B e C, a gente vê que determinada classe abre mão do estudo para poder trazer o sustento para casa mais precocemente. Então, está aqui na fase da adolescência, saindo da adolescência, mas já está entrando na jornada de trabalho também. E essas fases, elas vão, né, interligando aí ao mesmo tempo. Depois tem, por exemplo, fase de consolidação na carreira, por exemplo, o B2 com o A2, que é a crise dos 30. É nos 30 que você vai consolidando a sua carreira e você vai fazendo esses links, então, entre esses ciclos. E aí você vai lá para o ciclo familiar, você vai para o ciclo da procriação, e aí vem a maternidade, a paternidade, e essa maternidade e a paternidade, muitas vezes, não na maioria das vezes, elas vão também culminar com a questão da realização do propósito, da crise dos 30, e aí vira um turbilhão de questões que precisam ser levadas em consideração. E aí é você se olhar, se analisar, olhar para o seu ciclo para compreender qual a fase que você está passando. De repente você está numa fase de transição de carreira, mas você também está numa fase de maternidade, e aí você está numa fase de cuidar dos velhinhos, de cuidar de outros aí que dependem de você. E aí você precisa se compreender, até para não haver tanta cobrança da sua parte. A realização profissional, ela é muito desejada e ela é muito interessante, mas você precisa compreender o cenário todo e compreender a fase que você está passando. Então, esse ciclo de carreira, ele faz muito sentido para você fazer toda essa conexão. Opa, peraí, em que fase eu estou da minha carreira? Mas, paralelo a isso, em que fase eu estou da minha vida pessoal? Em que fase eu estou da minha vida social? Em que fase eu estou do que eu acredito que é pertinente para a minha vida, da minha espiritualidade?
Vale a pena eu abrir mão disso em detrimento disso? Vale a pena eu juntar tudo isso e pagar um preço? Então, tudo isso são perguntas que você precisa se perguntar, mas ao mesmo tempo se aceitar, né, enquanto fase que você está passando. E aí, nesse próximo gráfico, dá para a gente entender até com mais nitidez como que acontece essa questão, né, do crescimento profissional, do ciclo de carreira. Você se introduz lá na adolescência, quando você tem que precocemente, por pura pressão, eu digo sim que esse nosso padrão tradicional de educação, né, que eu não concordo muito, mas enfim, né, que o adolescente, né, mesmo sem saber muito o que ele quer, já vai ser inserido, ele meio que é obrigado a fazer uma faculdade, e aí depois ele paga um preço por isso, porque a maturidade, para alguns, ela acontece cedo, mas via de regra, para a maioria, é depois dos 25, 30 anos. E aí você vê essa introdução no mercado de trabalho, você vê, então, esses mini ciclos, né, sendo elevados, uma aceleração aí na casa dos 20, e depois vem a sua maturidade, que sobretudo se dá na casa dos 30 anos. Depois você, nos 40, e aí, dependendo aí na terceira idade, você começa a declinar. E aí você entra aí no ciclo da aposentadoria. Então, isso deve ser muito levado em consideração. Deve ser levado em consideração não para você, por exemplo, se acomodar, mas para você se compreender e compreender o que deve ser feito, né? O que você está, por exemplo, enquanto pessoa, que agora você se conhece, disposta a pagar o preço. Porque toda decisão tem uma renúncia, mas você precisa sim analisar todo esse cenário, porque de repente você vai traçar um plano de carreira que nesse momento de vida seu, ele vai ser muito bonito, mas não para ser executado agora. E aí eu falo isso com muito carinho, porque isso para mim fez muito sentido lá em 2013, quando eu precisei fazer minha transição de carreira. Eu precisei fazer esse mergulho, eu precisei me compreender, porque eu tinha outros sonhos, outros projetos paralelos que não somente a realização profissional. A realização profissional é sim muito importante, vai ajudar a realizar muitos outros sonhos, mas a vida não é somente a realização profissional. Há uma pessoa, mais uma vez eu friso, e há uma saúde mental aí do lado daí, a ser cuidada e zelada. Porque, muito embora você deseje essa realização profissional, você precisa estar plena, você precisa estar preparada para quando chegar, você conseguir usufruir. Porque senão, não vai valer a pena. Aí embaixo no PDF, algumas reflexões para você se perguntar, para te ajudar, então, nessa pesquisa do seu cenário, da sua visão, da sua fase de vida que você está. Muito carinho, muita entrega e vamos que vamos para a próxima aula.